Então vamos para a segunda parte. A segunda parte nós temos um texto aí da Clarice Lispector. Eu não vou ler o texto com vocês porque é um texto muito grande, por isso eu enviei. Vai ficar muito cansativo, né? Mas quem foi Clarice Lispector, né? A Clarice Lispector foi uma das mais importantes escritoras da literatura modernista brasileira, né? E os livros, as obras da Clarice Lispector sempre muito polêmicas, né? E sempre muito pedidas em provas, vestibulares. Então, clássicos como A Hora da Estrela, Laços de Família, os contos de felicidade clandestina estão sempre presentes aí e fazem parte de obras muito singulares aí da Clarice Lispector. Ela que assume um estilo muito intimista, com um olhar muito voltado para as questões cotidianas e psicológicas. Sempre se fala em romances psicológicos quando se fala em Clarice Lispector, né? Romances, contos, etc. Então, a Clarice Lispector faz parte aí da terceira geração modernista. Ela é contemporânea de autores como Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. E uma palavra que é muito associada à obra de Clarice Lispector é a palavra epifania, né? Que é uma espécie de reconhecimento que uma personagem passa compreendendo a essência de algo. Então, nós temos vários contos de Clarice Lispector aí que passa pelo processo de epifania diante das situações muito corriqueiras e banais, que foi o caso desse conto que a gente acabou de analisar aí, né? Espero que vocês tenham lido para poder responder às questões. São a Epifania trabalha muito com essa ideia de personagens que fazem uma espécie de viagem introspectiva, né? Isso é muito comum em Clarice Lispector. Bom, nesse texto nós temos para analisar esse texto, o PISME 2013-2015 colocou as seguintes questões para a análise aí desse texto. Vamos a ele então. Com base na leitura do conto de Clarice Lispector, de Felicidade, conto Felicidade Clandestina, né? Responda aos itens abaixo. Letra A. Demonstra a relação entre as características físicas e morais da personagem antagonista, descrita no início do conto. O que é antagonista? É aquele que seria, digamos, o vilão, né? Nós temos o protagonista, que muitas vezes é conhecido como mocinho, e o antagonista, que é conhecido como vilão. Então, quais são as características aí da antagonista? Tanto características físicas quanto as morais. O que nós temos de características físicas da menina? Uma menina gorda, uma menina baixa, uma menina sardenta, de cabelos crespos, ruivo, não é? Então, qual a imagem cultural? Muito polêmico a gente associar características físicas a uma conduta moral, não é? Mas culturalmente, pessoas com essas características físicas eram tidas como negativas. O cabelo ruivo, então, já foi muito associado a bruxas, né? Enfim, é uma característica que hoje não se justifica, não se encaixa mais, né? Mas culturalmente, no passado, isso já foi analisado como questões negativas. Que bom que isso mudou, não é? E as características morais de ser cruel, de ser vingativa, de ser sádica, também são características eticamente tidas como negativas, né? Então, esses traços
se associam à construção da personagem antagonista, que é tida, então, com essa junção das características físicas e morais são vistas como negativas. E a pergunta B. Com base no desfecho do conto, explique o título Felicidade Clandestina. Aí a gente tem que pensar o que significa o termo clandestino. Não é? Esse termo ele tem como sentido mais comum algo que é feito às escondidas, algo que é ilegal, né? Algo que é secreto, o que é clandestino ele não pode ser revelado. Sendo assim, quando se fala em amor clandestino ou qualquer coisa que seja clandestina, né, uma mercadoria, uma moradia, seria algo, então, ilegal ou secreto. Né? Então, nesse sentido, o conto encerra, né, finaliza do seguinte modo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. E aí, de novo, nós temos o termo amante, não é? Que foi uma palavra que desvencilhou-se do seu sentido original. O amante era tido como amado, né? Amado ou amada, mas que hoje implica uma relação de um relacionamento escondido, de um relacionamento que não é oficial. E aí nós chegamos a essa ideia da clandestinidade, a felicidade clandestina, né? A felicidade com o amante. E aí o que deve estar nessa questão é essa relação que a menina constrói com o livro, que é uma relação de intimidade, como se o livro fosse amante. Então essa intimidade ela é oculta, ela é secreta, ela é velada, porém ela é prazerosa, né? Pessoal, boa sorte então. Espero que vocês tenham realmente tentado fazer. É importante, principalmente as questões objetivas que exigem um pouquinho mais da gente, né? Qualquer dúvida é só me chamar por aqui, certo? Abraço para vocês.